Oi, eu sou Eduardo Silva, e essa é mais uma história de suspense investigativo no canal 9mm. A memória é uma casa de muitas portas. Algumas deixamos abertas para que a luz entre e ilumine nossos dias felizes. Outras, trancamos a chave, colocamos móveis pesados na frente e fingimos que não existem. Mas às vezes, o passado bate nessa porta com tanta força que as dobradiças cedem. Esta é a história de duas mulheres, Luz Marina e Mariluz. Duas vidas separadas por bairros, classes sociais e escolhas, mas unidas por uma única data, 14 de abril de 1991. O dia em que o céu de Cali escureceu, não por causa da chuva, mas por causa do silêncio de quem viu tudo e não pôde dizer nada. Para entender o peso desse segredo, precisamos viajar no tempo e aterrissar na Colômbia de 1991. Não a Colômbia colorida dos cartões postais, mas um lugar onde o ar era denso, carregado de umidade e pólvora. Pablo Escobar estava em guerra aberta contra o cartel de Cali, e a cidade vivia em um estado de sítio não declarado. Nesse cenário caótico, encontramos nossa primeira protagonista, Luz Marina. Na época, com 30 e poucos anos, ela morava no modesto bairro Obreiro e sobrevivia graças a um talento que a colocava na boca do lobo. Ela era uma costureira de alta costura, requisitada pelas esposas dos homens mais perigosos do país. Luz Marina tinha uma regra de ouro para se manter viva: ser invisível. Ela entrava nas fortalezas de luxo do bairro Ciudad Jardim, abaixava a cabeça e trabalhava. Para os chefes do tráfico, ela era apenas parte da mobília, uma mulher com alfinetes na boca ajoelhada no chão, ajustando bainhas de seda. Ninguém se preocupa em sussurrar perto da costureira. E foi exatamente essa arrogância que mudou tudo. Numa tarde abafada de abril, enquanto Luz Marina trabalhava num quarto de hóspedes, a porta do escritório ao lado ficou entreaberta. O que ela ouviu não foi uma negociação de drogas ou rotas de envio. Ela ouviu, com clareza absoluta, o nome de uma escola, o horário da saída e o preço exato, em dólares, pela cabeça de uma menina de 6 anos. Enquanto Luz Marina tentava controlar a respiração para não ser notada na casa dos predadores, do outro lado da cidade, no bairro nobre de Santa Teresita, a nossa segunda protagonista vivia uma falsa sensação de segurança. Mariluz Andrade não era apenas a governanta da casa do Dr. Montoya, um juiz federal conhecido por sua mão de ferro contra o narcotráfico. Ela era a sombra protetora da família. Mariluz cuidava de tudo, mas sua prioridade tinha nome e sobrenome. Sofia Montoya, a filha caçula do juiz, a menina de 6 anos que Luz Marina tinha acabado de ouvir ser precificada. Mariluz descreve aquela terça-feira como um dia de ar parado. Sabe quando a tempestade está se formando, o céu fica roxo e os pássaros param de cantar? Era exatamente assim. A casa do juiz era uma fortaleza. Muros de 3 metros, guarita blindada, 2 seguranças armados com fuzis na entrada. Parecia impenetrável. Mas Mariluz, com aquela intuição que só as mulheres que já viram a morte de perto possuem, notou um detalhe que passou despercebido pelos homens armados. O telefone da cozinha tocou 3 vezes durante a tarde. Nas 3 vezes, ela atendeu e ouviu apenas o som de estática e uma respiração pesada, ritmada, antes da linha cair. Não era um trote. Era uma contagem regressiva. Voltamos para a mansão do cartel. Luz Marina termina o serviço. Suas mãos tremiam tanto que, ao guardar as linhas, ela espetou o dedo na agulha, deixando uma pequena gota de sangue no tecido branco. Um presságio macabro? Talvez. Ela caminha até a saída, tentando manter a postura de quem não viu nada, de quem é surda e muda. A revista na portaria é o momento mais tenso. O segurança, um homem com o olhar vazio de quem já matou sem hesitar, despeja a bolsa dela sobre a mesa. Ele procura armas, microfones, gravadores. O que ele não sabe é que a arma mais perigosa que Luz Marina carregava
estava guardada dentro da sua mente. Ele a libera. O portão pesado se fecha com um estrondo metálico. Ela está na rua, mas o pânico a segue como uma sombra. Luz Marina sabia exatamente quem era o alvo. O juiz Montoya era uma figura pública, o rosto da justiça no noticiário das 8, o homem que ousava assinar extradições. Se a filha dele fosse levada, Cali não apenas choraria, Cali queimaria. Ela caminha apressada até um telefone público, aqueles amarelos típicos da época, a 3 quarteirões dali. Ela tem uma moeda e uma decisão impossível. Ligar e correr o risco de ser rastreada pelos informantes do cartel que trabalhavam na companhia telefônica, ou ir para casa e tentar dormir com aquele peso. O medo dizia, corra. A consciência gritava, ligue. Ela coloca a moeda. O disco gira. Mas o destino tem um senso de humor cruel. Na casa dos Montoya, a linha estava ocupada. Ela tenta de novo. Ocupado. O relógio no pulso dela marcava 16h30. A saída da escola da pequena Sofia era às 17h. Faltavam 30 minutos para o sequestro. A linha ocupada não era um acaso, era uma sentença. Luz Marina, com o coração batendo na garganta, percebeu que não conseguiria avisar por telefone. O cartel não brincava em serviço. Cortar a comunicação era sempre o primeiro passo. Eram 16h42, 18 minutos restantes. Ela não tinha carro. Ela não tinha proteção. O que ela fez a seguir desafia qualquer instinto de autopreservação. Ela parou o primeiro táxi que viu na avenida movimentada. Não era um táxi comum, era um daqueles velhos, Chevrolet Chevette, caindo aos pedaços. Ela entrou e gritou para o motorista. Colégio Bennett, agora! É vida ou morte! O motorista, assustado com o desespero nos olhos daquela mulher, pisou fundo. Luz Marina não estava indo para casa se esconder. Ela estava indo para a linha de frente. Enquanto Luz Marina cortava o trânsito caótico de Cali numa corrida contra o relógio, Mariluz já estava no local do crime, sem saber que era uma vítima em espera. Ela estava no banco de trás do carro blindado da família, um Mercedes preto pesado, ao lado do motorista de confiança, Dom Pedro. Eles chegaram ao portão da escola às 16h50. O ambiente parecia normal. Mães conversando, crianças correndo com uniformes xadrez, vendedores de sorvete. Mas Mariluz, com aquele sexto sentido gritando, notou algo estranho. Um vendedor de balões, parado do outro lado da rua, não olhava para as crianças. Ele olhava fixamente para o relógio. E ele não segurava os balões com a leveza de um vendedor. Ele segurava a corda com a atenção de quem segura um gatilho. 17 réu. O sino soou. O portão se abriu e uma maré de uniformes xadrez inundou a calçada. Mariluz desceu do carro blindado para receber Sofia na porta, como fazia todos os dias. Ela viu a menina sorrindo, mochila rosa nas costas, correndo em sua direção. Foi nesse segundo de distração, nesse abraço de reencontro, que o inferno desabou sobre elas. O vendedor de balões soltou as cordas. Os balões coloridos subiram para o céu cinza, um sinal silencioso e terrível. Imediatamente, uma van branca que parecia escolar cantou o pneu e bloqueou a traseira do Mercedes. Uma moto subiu na calçada pela frente. Não havia para onde correr. O que aconteceu nos 30 segundos seguintes foi um borrão de violência coreografada. Homens encapuzados saltaram da van. Não houve negociação. O primeiro tiro estilhaçou o vidro do motorista, tirando Dom Pedro de combate antes mesmo que ele pudesse sacar sua arma. Mariluz não pensou. O instinto materno, mesmo não sendo mãe biológica, falou mais alto. Ela jogou o corpo sobre a pequena Sofia, tentando virar um escudo humano contra a brutalidade daqueles homens. Foi nesse momento exato que o táxi velho de Luz Marina chegou à esquina. Ela viu, através do para-brisa sujo, a cena que seus ouvidos tinham testemunhado horas antes. Mas ver ao vivo era diferente. Luz Marina viu Mariluz sendo arrancada de cima da menina pelos cabelos e jogada no asfalto com um golpe violento da coronha de um fuzil. Os homens eram rápidos, profissionais. Em questão de segundos, a pequena Sofia foi arrancada do chão.
seus gritos abafados por uma mão enluvada, e jogada para dentro da van como se fosse uma mercadoria qualquer. A porta lateral correu e se fechou com um baque seco. O motor rugiu. Mariluz, com o rosto coberto de sangue pelo golpe que recebeu, ainda tentou se levantar. Ela se arrastou pelo asfalto, esticando a mão para o vazio, gritando o nome da menina numa agonia que fez até os pássaros voarem para longe. Mas a van já cantava pneus, desaparecendo na curva, deixando para trás apenas o cheiro acre de borracha queimada e o silêncio atordoado de quem acabou de presenciar o mal em sua forma mais pura. É aqui, no meio do caos, que os caminhos dessas duas mulheres colidem fisicamente pela primeira vez. Luz Marina, que assistiu a tudo paralisada dentro do táxi, finalmente reagiu. Enquanto a multidão se afastava com medo de uma segunda onda de tiros ou de uma bomba, ela fez o oposto. Correu em direção ao perigo. Luz Marina se ajoelhou no asfalto quente ao lado daquela estranha ensanguentada. Mariluz, tonta e perdendo a consciência, agarrou o braço de Luz Marina com uma força desesperada, cravando as unhas na pele dela. Ela puxou Luz Marina para perto, ignorando a dor, e sussurrou algo que transformaria aquele crime em uma conspiração. Ela não pediu um médico. Ela não pediu a polícia. Com os olhos vidrados de terror, Mariluz disse: "Não foi o cartel. Eu conheço os olhos dele. O homem que levou a Sofia. Ele jantou na nossa casa ontem." A revelação sussurrada por Mariluz caiu como uma bomba no colo de Luz Marina. Aquele "não foi o cartel" mudava tudo. Se o sequestrador tinha jantado na casa do juiz, então a polícia não era uma opção. A polícia, naquela época, dançava conforme a música de quem pagava mais. E se o inimigo estava dentro de casa, qualquer denúncia seria uma sentença de morte para a pequena Sofia. Luz Marina tomou uma decisão ali mesmo, no meio da rua, com sirenes se aproximando ao longe. Ela ajudou Mariluz a se levantar, escondeu o rosto da governanta com seu próprio chale e, em vez de esperar a ambulância, arrastou-a para um beco lateral. Elas precisavam sumir. Elas precisavam se tornar fantasmas. Levaram Mariluz para a casa de Luz Marina, no bairro Obrero. Enquanto limpava o ferimento na cabeça da governanta com álcool e panos limpos, as duas começaram a montar o quebra-cabeça mais perigoso de suas vidas. Mariluz descreveu o homem do jantar. Roberto Gaviria, o padrinho de batismo de Sofia, o melhor amigo do juiz, o homem que sorria nas fotos de família. Luz Marina gelou. A voz. A voz que ela tinha ouvido na mansão do tráfico negociando o preço da menina tinha a mesma cadência, a mesma arrogância polida que Mariluz descrevia. Não era apenas um sequestro por dinheiro. Era um golpe de Estado dentro da própria família. Roberto queria destruir o juiz Montoya para assumir seu lugar político. E estava usando o cartel de Cali como mão de obra terceirizada. A noite caiu sobre Cali, trazendo consigo aquele silêncio pesado que antecede os toques de recolher. As duas mulheres, uma costureira e uma babá, estavam sozinhas contra um império. Mas Luz Marina tinha uma vantagem. Ela era invisível, lembra? E invisíveis veem coisas. Ela se lembrou de um detalhe da conversa na mansão, algo que na hora pareceu irrelevante. O homem da voz polida tinha dito: "Levem o pacote para o depósito de tecidos velhos em San Nicolás. Ninguém entra lá há anos." Luz Marina conhecia o lugar. Era uma fábrica abandonada onde ela costumava comprar retalhos baratos antes da falência. Elas sabiam onde Sofia estava. A questão era: o que duas mulheres desarmadas podiam fazer contra homens com fuzis? A resposta era: o inesperado. Elas não foram para a fábrica com armas. Elas foram com o conhecimento do terreno. Luz Marina conhecia uma entrada de serviço, uma tubulação de esgoto antiga que dava acesso ao porão da fábrica, usada pelos operários para fumar, escondido nos anos 80. Eram 02h da manhã quando elas chegaram. O cheiro de mofo e água parada era insuportável. Elas rastejaram na escuridão, guiadas apenas pelo tato e pelo desespero. Acima delas, passos pesados de coturnos ecoavam no piso de madeira podre. Eram os guardas, mas eles estavam relaxados, bebendo aguardente, rindo,
certos de que ninguém seria louco o suficiente para desafiá-los. Luz Marina e Mariluz encontraram Sofia num pequeno escritório no térreo, amarrada a uma cadeira, com os olhos vendados e tremendo de frio. Não havia guarda na porta do quarto. A arrogância dos criminosos foi o seu erro fatal. O resgate não foi como nos filmes de ação. Foi silencioso, sujo e aterrorizante. Mariluz, com a cabeça ainda latejando, pegou a menina no colo, tapando sua boca para evitar qualquer grito de surpresa. Luz Marina guiou o retorno pelo mesmo caminho imundo. Cada estalo da madeira parecia um tiro. Em um momento, um guarda parou logo acima do alçapão por onde elas passavam. O suor frio escorria pelas costas de Luz Marina. Elas prenderam a respiração por eternos 10 segundos, até ouvirem o homem se afastar resmungando sobre o calor. Elas emergiram no bairro San Nicolás às 03h30 da manhã, cobertas de lama, mas vivas, com Sofia a salvo. Mas a história não podia acabar na delegacia. Mariluz sabia que Roberto, o traidor, estaria lá, fingindo consolar o pai desesperado, controlando a narrativa. Elas precisavam ir direto à fonte. Mariluz usou um telefone público para ligar para a linha privada do escritório do juiz Montoya. O juiz atendeu no primeiro toque, a voz embargada de quem já esperava o pior. Mariluz disse apenas 3 frases. Ela está viva. Estamos com ela. E o homem que a levou está sentado no sofá da sua sala agora. O encontro aconteceu numa igreja vazia, terreno neutro, pouco antes do amanhecer. O juiz chegou sozinho, armado, com olheiras profundas. Quando viu Sofia correr para os seus braços, aquele homem de ferro desmoronou. Chorou como uma criança. Mas quando Mariluz e Luz Marina contaram a verdade, quando revelaram o nome de Roberto e os detalhes da negociação na mansão, o choro do juiz parou. O rosto dele endureceu. Ele não gritou. Ele apenas olhou para o horizonte, onde o sol começava a nascer sobre os Andes, e assentiu. Ele entendeu que a justiça dos tribunais não serviria para aquele caso. A traição de um irmão de alma exigia outro tipo de sentença. O juiz Montoya fez um pacto com as 2 mulheres ali mesmo. Roberto desapareceria. A versão oficial seria que a polícia resgatou a menina em uma operação heróica e os sequestradores fugiram. Ninguém nunca saberia o papel de Luz Marina e Mariluz. Era a única forma de mantê-las vivas. Se o cartel soubesse que 2 civis invadiram seu cativeiro e roubaram sua mercadoria, elas seriam caçadas até o fim dos dias. O juiz entregou a elas um envelope com dinheiro suficiente para recomeçarem a vida longe dali, mas elas recusaram a fuga. Cali era o lar delas. Elas aceitaram apenas o silêncio. E assim, voltamos ao presente. Por 30 anos, Luz Marina continuou costurando em sua varanda cheia de flores. Por 30 anos, Mariluz continuou servindo café, agora para os netos do juiz. Elas nunca se tornaram amigas íntimas de frequentar a casa uma da outra. Mas uma vez por ano, no dia 14 de abril, elas se cruzam na missa da catedral. Elas não dizem oi. Elas apenas trocam um olhar. Um olhar profundo, pesado, que carrega o segredo de uma noite em que uma costureira e uma governanta derrotaram o diabo vestindo apenas coragem. Essa história nos ensina que heróis não usam capas, nem sempre ganham medalhas, e raramente aparecem nos livros de história. Às vezes, o maior ato de heroísmo é carregar um segredo terrível para proteger a inocência de quem amamos. O juiz Montoya já morreu. O traidor Roberto nunca mais foi visto. Mas Sofia está viva. É médica, tem seus próprios filhos e dorme tranquila todas as noites, sem saber que sua vida foi comprada com a bravura silenciosa de 2 mulheres comuns. Eu sou o Eduardo Silva. Esse foi o 9mm. Às vezes, o silêncio é a arma mais barulhenta que existe. Até a próxima, fiquem seguros.